toda, né? Tinha umas 45 nacionalidades lá dentro, pessoal dançando, pulando e etc. E eu entrei no ritmo e continuei cantando junto com eles. Eles estavam cantando I am a friend of God, I am a friend of God. Falei, putz, tô dentro agora. E eu comecei a cantar no mesmo ritmo. De repente eu olhei para o telão lá na frente e aí eu reconheci a frase. Eu descobri que eu estava cantando I am afraid of dog. I am afraid of dog. De amigo de Deus, eu estava dizendo que eu tinha medo de cachorro. E hoje nós vamos conhecer a história de um empreendedor que a gente gosta muito, então vai ser um prazer conhecer a história do Paulo. Uma salva de palmas para o Paulo e quem vai conduzir o Talks é o Pedro. Uhul! Hi, Paian. Hoje vai ser em inglês, hein? How are you, my friend? Not so good. E agora vai ser, a gente vai ficar pernóstico aqui. A gente, né? Quem vê, né? Quem vê eu falo muito, né? Eu aprendi a falar meia dúzia de frase pra... Ô, vem pra perto aí, vem, mano. É, mais fácil. Isso. Isso aí a gente fica mais aqui. Fica à vontade com a aguinha aqui. Fiquem bastante à vontade para fazerem perguntas também daqui a pouquinho já. Vamos começar, a gente sempre começa honrando o parceiro aqui, sabendo um pouquinho, de uma maneira bem sucinta, assim, porque a gente sabe que a jornada de cada empreendedor é árdua, né? Às vezes já passou por muita coisa, se a gente for contar a história desde Noé, não vai faltar o tempo, né? Mas como surge na vida do Paulo a língua inglesa e o que faz o Paulo querer ter uma empresa de educação de idiomas para as pessoas? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado a todos. Muito prazer poder compartilhar com vocês hoje. Estou muito grato por ter a minha loira lá, minha companhia aqui. Obrigado, eu. A língua inglesa surgiu na minha vida, na vida adulta já. Minha carreira estava a todo vapor e inglês era demandado o tempo inteiro e eu não conseguia achar formas de objetivamente aprender. Chegou um ponto que eu fui encurralado pelas circunstâncias, oportunidades, seja lá o que for. E já tinha família formada, 3 filhos, já tinha mais que 30 anos, e eu era diretor de uma companhia de artes, de uma organização não governamental que eu já liderava há pelo menos 8 anos, e essa companhia circulava todos os continentes, e eu era o diretor, mas não falava uma palavra em inglês. Ah, você não aprendeu inglês igual o pessoal fala, bom, é a criança com 3 anos de idade que aí... Imagina. Ah, eu pensei que você tinha começado de Imagina. criança. Foi tipo necessidade mesmo. Foi necessidade mesmo. E aí eu, além da carência do inglês, parece contraditório, mas eu trabalhava num universo multicultural e eu tinha um preconceito absurdo com grill. Uma coisa maluca, né? Só que o tempo foi passando e eu fui vendo a necessidade. Essa companhia que eu liderava tinha 67 membros. Nós dividíamos constantemente em 4 equipes que viajavam Brasil inteiro, América Latina, continente africano, asiático, para todo lado. E eu coordenando daqui, sem conseguir falar uma palavra em inglês. Aí chegou um ponto que meu diretor me chamou e disse, Paulo, seu trabalho está maravilhoso, cara. Eu só tenho elogios de todas as partes do mundo para onde suas equipes vão. Mas a gente precisa fazer uma intervenção aí. Você vai precisar aprender inglês. Eu fiquei passado, desorientado. Cheguei em casa, fui falar com que é mãe dos meus filhos hoje, eu estou no meu 2º casamento, para quem não sabe.
E ela me disse, por que você está assim transtornado? Você está tendo uma baita de uma oportunidade. Caramba, o cara está dizendo que você pode aprender o idioma. Tem portas abertas para você. E aí eu despertei. E fui correr atrás de formas de aprender. Perdão a Uhum. entrevista. Quantos anos, mais ou menos? Idade? Eu tinha 31 anos. Oh, então- 31 para 32 Então anos. tem muita gente aqui que tem jeito ainda. Muita gente. Muita gente. A gente vai falar sobre isso, provavelmente, em algum momento. Viu? Com 40, se a partir de 40 dá também para aprender? 60. Quer aprender com 70? Também dá. 80? Eu topo, Putíssimo. Sem brincadeira. Falando sério. Tá? Então, eu comecei essa jornada de aprendizado do idioma. Foi uma fase duríssima, mas ao mesmo tempo divertida pra caramba, porque eu resolvi entregar. Primeiro eu fiz 2 programas, um programa intensivo aqui de 3 meses no Brasil, e aí eu fui-me embora para estudar fora. E eu entreguei completamente as minhas funções e me dediquei 100% ao aprendizado por 18 meses. 9 meses de sala de aula, com muita coisa prática, e saindo para as ruas, metendo as caras, improvisando e falando com as pessoas. O inglês brotou. Com 18 meses, o objetivo era chegar ao ponto de dar 3 horas de aulas numa sala, porque meu trabalho demandava isso. Eu era diretor de artes, mas eu trabalhava em diferentes áreas dentro dessa organização governamental. Então, o alvo era entrar numa sala de aula e conseguir dar 3 horas de aula em inglês. E com 18 meses, um pouquinho menos, na verdade, 16 meses, eu pude fazer isso. Não sem problemas, não muito. Em muitos momentos eu travava no meio, numa sala de aula, com um público assim, mais ou menos. E aí eu tentava expressar uma ideia, não conseguia. E grupo multicultural, tá? 16 nacionalidades, 11 nacionalidades, 20 nacionalidades. Então, eu estava tentando expressar um pensamento que eu travava no meio e eu perguntava quem pode me ajudar a expressar esse pensamento. Eu quero falar alguma coisa. E aí eu picotava tudo e alguém levantava e me ajudava. Eu falava, pronto, está me ajudando a dar aula. E a gente seguia. Foi assim. Que legal. Bacana. Imagina o seguinte, né? Na tua visão hoje, o que você acha que mais trava as pessoas com relação a aprender o segundo idioma? Porque eu sinto que a pira é com o Brasil. É o brasileiro que tem mais isso. Porque, por exemplo, quando eu visitei você, embora você não tenha mencionado, acredito que em um dado momento você vai falar, você morou bastante tempo na África do Sul, né? Então, quando eu tive lá em Cape Town, lá na África do Sul, assim, na África, todo mundo fala inglês. Aí você fala, caramba, o cara tá falando em Shona, que é a língua mãe lá do Zimbábue. Sei. Você não entende nada. Daí o cara fala, English, ok. Aí você, ok. Você faz João Santana, né? From behind. Você vai falando e a pessoa vai te mostrando. Você quer falar que quer comer frango, a pessoa fala, você faz assim, a pessoa fala, chicken, e beleza, e vai indo, você vai passando. Mas eu percebo que a trava maior eu vejo no brasileiro. Isso é real? Você acha que outras nações aprendem mais fácil? Você acha que realmente quando o pessoal fala de fazer intercâmbio ou morar por 6 meses no outro país, realmente acelera o processo? O que você pensa a respeito? Durante meus anos na África do Sul, eu trabalhei e ensinei também pessoas de muitas diferentes nacionalidades, né? E também brasileiros. E o que eu noto no brasileiro, eu não acho que é negativo, tá? Eu só acho que é a nossa realidade. A gente vem de um sistema que nos estimula, de alguma maneira, a pensar que a resposta, que o resultado final do nosso aprendizado está no tutor. E a gente sabe que nunca está. Verdade ou não?
é quem aprende que faz seu caminho. O tutor é um facilitador. Essa é a função dele. Mas essa expectativa trabalha contra um desempenho médio, eu não vou nem dizer alto, desempenho médio do aprendizado. A gente transfere para o professor, tutor, seja ele qual for, transfere das vezes para a escola e pensa que algum milagre vai acontecer. Em outras áreas até acontece, mas com relação ao idioma, não vai acontecer hipótese alguma. Não tem como aprender inglês sem verbo to be? Jamais. Cara, verbo to be. Jamais. Aí, juntando esse aspecto que eu acabei de falar com a questão do modelo de ensino que se apresenta no ambiente escolar. E quando eu falo de ambiente escolar, eu não estou falando só do público e privado, escola, como é que a gente chama? Escola regular. Eu estou falando também do ambiente de ensino de idiomas. O ponto de onde se começa e a forma como se apresenta é horrível, é péssimo. Não dá para a pessoa as bases mínimas para ela conseguir achar apoio e seguir com o aprendizado dela. Então, todo mundo sabe que todo mundo passou pela mesma coisa, certo? E isso já é uma coisa que vira mais de um século. O indivíduo entra numa sala de aula, lá no 3º ano do ensino primário, por aí. Agora já começa no 1º ano, né? Aí entra inglês. O que entra? Verbo to be. Aí você sai no ensino médio, o que você aprendeu? Nem o verbo to be. Entendeu? Você saiu sem o verbo to be. Você viu a hora. Aventureiro ensina mais inglês que na escola. Sim. Você vendo os desenhos e criança lá, eu falei, cara, isso aqui é ensinado legal. Então, é muito ruim toda a proposta de ensino do idioma. Tá? E nós, brasileiros, adoramos nos divertir no processo, né? Então, a gente fica lá fazendo gracinha e tal, né? E aprende a empurrar com a barriga, resultado, não tem aprendizado. Na realidade, esse negócio que vira uma brincadeira é um trauma. A grande maioria de nós temos trauma com relação ao inglês, que é resultado desse sistema que foi implantado, né? Com relação a outras culturas, você pega, por exemplo, eu dei aula para sul-coreanos, chineses. Imagina a distância de um idioma desse do inglês. E imagina a nossa distância, porque você ouve um monte de palavras em inglês que têm as mesmas raízes, latim. E você identifica. Pelo menos 25% das palavras em inglês têm a mesma origem. Então você ouve e você saca algumas coisas. Mas um oriental, quando ele ouve, ele não pega nada. É zero. Mas os caras aprendem mais rápido que o brasileiro. Por quê? Não tem a expectativa de que o tutor vai ser a resposta definitiva para o aprendizado dele. Ele se joga e ele aprende. Sotaque esquisito e etc. Mas, aliás, aqui tem um ponto importante. Muito frequentemente, eu ouço pessoas falando, o inglês desse cara é horrível. E aí eu faço questão de ouvir o inglês do cara. O inglês do cara não é horrível. O sotaque dele é difícil. Inglês horrível? Inglês é ótimo. O sotaque dele é inacessível para você, primeiro por uma questão de preconceito, né? Se ouve um indiano falando, indiano. É natural, quase todo brasileiro se sente superior aqui com relação ao indiano. Então, preconceito. É natural. É natural. Mas por quê? Não vou entrar nesse mérito. Mas sendo superior. Então, tem um preconceito. Segunda coisa, o cara abre a boca e começa a falar com um sotaque que você não entende. Ora, não é a sua inabilidade auditiva de compreendê-lo, é o que ele fala que é péssimo. É por isso que a gente também não aprende, porque nós não valorizamos quem já sabe. A gente não honra quem sabe, entendeu? Eu acho que a atitude de olhar para o indivíduo, Miguel Falabella fala isso, em um repórter de podcast por aí. Ele diz, a mãe era professora da UFRJ. E a mãe recebia muitos colaboradores internacionais.
e eles recebiam os colaboradores em casa. Naturalmente que eles estavam lá tentando falar algum português meio quebrado, e ele com os primos em volta começaram a rir. E a avó falava com eles: meninos, deixem de imbecilidade. Uma pessoa que tenta falar a sua língua fala, no mínimo, um idioma a mais que você. Então, a atitude é de honrar, não é de criticar, não é de dizer, o inglês, esse cara é horrível. O indivíduo não fala nenhuma palavra em inglês e ele está dizendo que o inglês do outro é horrível. O cara fala 2, 3. No caso de africanos que o Pedro mencionou aqui, eu cansei de encontrar africanos falando 4, 5, 6, até 9 idiomas. Na África os caras falam francês. Aham. E o que você tem que fazer? Mas é africano, né? Passa fome, muita desgraça, miséria, não sei o quê. Eu me dobrava na frente desse pessoal. Sem brincadeira. Eu me sentia honradíssimo estar perto dessas pessoas. Por quê? O cara está aqui conversando com você em português, um angolano conversando em português, de repente aparece um outro falando uma outra língua, ele muda. Aí um terceiro, ele muda novamente. Você dá nada para o sujeito, ele vem de um ambiente, um país desprostado por guerra, o cara não tem família, não tem identidade, mas ele fala 4 idiomas. Não é uma coisa que confronta, você te faz sentir desconfortável, me fazia me sentir muito desconfortável e, ao mesmo tempo, honradíssimo de estar perto de pessoas assim. Criança, né? Criança. A criança Também. vinha, de repente, Também. aconteceu exatamente isso. A gente estava fazendo uma vivência numa tribo no Zimbábue e tinha uma criança falando português, Denzel, o nome dele, falando português com a gente. Quando ele viu que era brasileiro, ele veio com a camisa do Brasil, começou a conversar com a gente em português. De repente, a mãe dele falou em Shona com ele. Ele começou a conversar em Shona. De repente, saiu uma criança de uma nacionalidade espanhola da galera que estava com a gente. Ele começou a falar em espanhol e depois estava falando em francês com uma pessoa mais adulta, né? Eu falei, isso aqui, no mínimo, é uma agressão ao meu cognitivo. Eu falei, eu tenho que chegar no Brasil e tenho que fazer alguma coisa, porque eu não tô mal falando português, eu tô falando a gente tamo. Uma vez eu tive um professor que ele falou assim, pessoal, quando você vê numa frase a pessoa falar a gente, já corta da sua frase, porque a próxima palavra que vai vir é tamo. É a gente tamo. Ele tá falando a gente tamo, imagina... mas realmente, você falou umas coisas que é bem importante mesmo. A gente sempre atribui ao outro que vai ao tutor, né? Sendo que é a minha jornada que vai fazer o negócio ser incrível, né? E quanto mais leve, eu não posso dizer que eu aprendi, obviamente, né? Eu entendo muito inglês, a gente assiste hoje, às vezes, filmes sem a legenda, porque a minha esposa fala inglês, e ela me estimulou a isso. E quando eu aprendi, ela participava de uma comunidade de língua inglesa em São Paulo, no Brooklyn, com africanos. E eles têm um sotaque bem carregado mesmo, né? Só que é muito legal o inglês deles, né? É muito legal. Muito bem. Você falou no meio da sua jornada que você participava de uma organização não governamental de companhia de teatro, né? Quando a gente fala de teatro, geralmente também o brasileiro tem muito preconceito com isso também, né? A artes, coisa do tipo, né? A gente não vai entrar em méritos aqui porque não é o objetivo. Mas antes de você trabalhar com teatro, você trabalhava com o quê? E o que levou você a trabalhar com essa área aí? Que habilidade que você tinha? Você é formado em artes? O que você fazia com o teatro ali que fez depois chegar na proposta do inglês, né? Só para pegar o fio da meada aqui. Bom, para quem não... Eu não cheguei a compartilhar, eu já fiz isso com algumas pessoas aqui. Eu sou de uma família gigantesca, 12 irmãos, 5 irmãs e 7 irmãos. E nós vivemos durante muito tempo no Paraná, de pais baianos. E aí a gente, em 78, nós nos mudamos para Campinas. Eu era moleque na época e já trabalhava. Eu comecei a trabalhar cedíssimo, 4 anos de idade. Eu tive minha primeira enxada. Meu pai era homem de campo, então o troféu
era uma enxada para o filho aos 4 anos de idade. Que me trouxe muita dignidade, para ser sincero. Eu perdi muitas coisas, porque comecei a trabalhar cedo, mas também ganhei muitas outras. Então, não tenho, sinceramente, trauma ou qualquer outra coisa com relação a isso, né? Foi tudo muito positivo. Em Campinas, chegando lá com 10 anos de idade, eu estava estudando, tocando minha vida de forma absolutamente simples, com muitas dificuldades, porque eu era portador, não sou portador de dislexia, mas na época a gente nem ouvia falar sobre isso. Sofri pra caramba no ambiente da escola. Entre primeiro e quinto ano do ensino básico, eu repeti 3 anos. Experiência divertida. Agora já me leva a pensar também que para aprender o inglês com dislexia é mais difícil também, né? Não tenha dúvida que é. Aprender português é difícil. Né? Imagina inglês. E, de qualquer forma, eu segui a vida lá batalhando com estudo e tal, né? Com 13 anos, antes dos 13 eu trabalhei a vida inteira, sempre trabalhei meio período pelo menos. A família é muito simples e pobre, então a gente tinha que contribuir com as despesas de casa. E meu dinheirinho era muito bem-vindo lá. Com 13 anos, eu tinha um irmão que é ainda costureiro, alfaiate, na verdade, e um excelente profissional, e eu fui trabalhar com ele. Aprendi a profissão. Com 16 anos, eu já tinha meu próprio negócio na área. E aí eu toquei esse meu negócio por 5 anos, até os 21 anos de idade. Foi quando, especialmente por observar no nicho da minha família e dos meus relacionamentos, meus amigos, que as pessoas só trabalhavam com o objetivo: comprar um terreno, construir uma casa e, em alguma altura, comprar um carro, uma moto. Eu olhava para aquilo e eu achava absolutamente idiota. Eu não conseguia pensar naquilo para minha vida. E então era só do que se falava o tempo inteiro, em todos os lugares. E eu não aguentava aquilo. Eu tinha sei lá, ninguém nunca tinha me mostrado nada diferente, mas eu tinha a impressão de que existia alguma coisa que pudesse ser mais palatável. E eu decidi começar a buscar por isso. Acabou que eu conheci um casal muito especial. Nessa época, eu acabei tendo uma experiência diferenciada com religião. Não segui sendo um religioso, mas acreditando muito na ideia de relacionamento pessoal com Deus. E eu conheci esse casal e eles começaram a me falar dessa instituição. E mencionavam, inclusive, algumas pessoas que eles conheciam, que era parte da mesma instituição, e eu disse: puxa, isso pode ser uma coisa interessante para mim. E era a época que a gente, obviamente, não tinha os recursos de comunicação de hoje, nem de longe. Foi cartinha mesmo. Parei para escrever uma carta para a instituição e para fazer perguntas sobre como é que eu poderia me juntar e etc. Em algumas semanas eu recebi uma resposta, também uma carta, mas aí já vieram os formulários e eu preenchi os formulários, mandei. Depois de cerca de 3 meses eu fui aceito para fazer o primeiro curso, que eles classificam como porta de entrada. Me juntei a essa instituição fazendo esse primeiro curso e foi absolutamente fascinante, porque todo o processo educacional dentro da instituição se dava em pequenos blocos. Então, programas de 6 meses, com 13 meses intensivos teóricos e 3 meses em campo. Minha primeira viagem foi, como diz o Pedro aqui, de explodir o cabeção. Eu fui parar em Manaus. Estava nadando e trabalhando pertinho do Rio Negro, Rio Amazonas, comendo tambaqui. Como é que é? Que a gente come aqui hoje para o pessoal? Açaí, mas não é esse açaí daqui, era uma outra coisa totalmente diferente, né? Tambaqui é um peixe. Isso, né? Tucunaré e etc, né? Naquele mesmo período, eu acabei indo parar em Parintins, que é onde acontece essa festa do Boi Bumbá, e eu já era parte, já estava iniciando na companhia de artes, e nós fizemos um espetáculo num bumbódromo para 30 mil pessoas. Assim, eu saí de lá alucinado, fascinado. Falei, esse é o mundo que eu
sonhava lá em Campinas. Participando assim, como membro da peça teatral. Isso, como membro da peça que teatral. legal. E aí eu retorno para Belo Horizonte 3 meses depois. Isso era uma pequena expressão da companhia, o que nós levamos para Manaus. Não era a companhia em si atuante. Eu retorno para Belo Horizonte e eu disse, não tem outro caminho, eu tenho que ser parte disso daqui. Nunca havia me envolvido com teatro antes, mas eu sempre tive muita paixão por criatividade, tanto que acabei virando um profissional da moda, por um curto período, mas acabei virando um profissional da moda, né? E depois disso, eu me juntei à companhia, trabalhei com ela por cerca de 1 ano e meio e depois me tornei diretor dela. Quando eu me juntei, ela era bem pequenininha, tinha por volta de 13 pessoas, ela havia tido uma redução no quadro de pessoal. Quando eu assumi, ela tinha 13 ou 14 pessoas. E em cerca de 2 anos nós chegamos a 67, foi o nosso número máximo. E a gente se manteve por aí, essa média de 60 a 70 pessoas. Qual a maior experiência? Você morou muito tempo fora, né? Alguns anos fora. Isso. Eu morei um período na Austrália, Nova Zelândia e na África do Sul. A África do Sul foi o período mais significativo. Perto de 10 anos. 10 anos na África. 10 anos. Isso. Qual a maior experiência para você, carregando isso, obviamente, para a parte profissional, né? E o que eu quero com essa pergunta? Ao mentorar empresários, o que eu percebo? Você falou um negócio aqui que é matador. A gente precisa desconstruir isso na cabeça das pessoas. E eu percebo que é do latino-americano isso. Porque eu tenho um amigo também na Espanha e eles pensam meio parecido. Que foi para a Espanha e ele fala que algumas pessoas muito próximas assim pensam assim também, que latinos americanos que estão espalhados por outros lugares. Por exemplo, muito brasileiro que vai para os Estados Unidos, olha que louco, eles se aglutinam em comunidades lá e eles começam a trabalhar, eles vão lá limpar a janela. Tem algum problema? Não. Só que olha a mentalidade. Pelo menos aqui eu ganho $8.000 fazendo isso. O trabalho para a pessoa é grana. Mas e o trabalho não é para isso? Então, não existe vida para as pessoas. Elas trabalham. Quando você falou isso aí, para mim, mastigou dentro de mim, assim. Porque realmente, as pessoas, elas visualizam o trabalho delas para comprar uma casa, uma moto, e isso é uma imbecilidade. Na hora que você falou, é uma imbecilidade. A vida das pessoas se resume a comprar casa, moto e carro. Elas não experienciam a vida. Então, aqui vai o porquê da minha pergunta. Eu mentoro empresários e 95% das pessoas que eu mentoro nunca nem saíram nem da América Latina. Assim, não foi na Argentina, não foi na Catarata do Iguaçu, não, sabe, na divisória. Fala, opa, pisei aqui no outro país, assim, ó, pisei, vim aqui. Qual a maior experiência profissional que você teve de morar fora do país? Porque eu acredito que o empreendedor precisa ter vivências fora do país. Eles têm medo. Porque, obviamente, não vai gastar 30 mil para ir para fora do país, né? Ele precisa comprar uma moto, né? Entendeu? Como eu disse, eu trabalhei durante 22 anos nessa organização mãe governamental. Para quem, talvez alguns estejam curiosos sobre o nome, é uma organização americana. Em inglês se chama YWAM, Youth with a Mission. E em português, nós temos centros no Brasil, chamada JOCUM, Jovens com uma Missão. É uma organização cristã que dá um alto valor para a ideia de relacionamento pessoal com Deus. Ela estimula pessoas a terem relacionamento pessoal com Deus, né? E desenvolve projetos nas mais diferentes áreas. Eu trabalhei durante 9 anos com artes. Eu fui para a África do Sul com a ideia de criar um braço da companhia lá, o que eu fiz, e depois de 2 anos eu acabei entregando a responsabilidade para outras pessoas e assumi outras áreas. Era administrativa da organização lá. Eu precisei me tornar uma pessoa mais interna em virtude do fato de que meus filhos estavam começando vida escolar. O trabalho na área de artes me demandava muitas viagens. Então, foi uma maneira de eu me fixar mais. Aí eu me envolvi com a área administrativa
E posteriormente, a partir de 2008, eu passei a desenvolver projetos na área de agricultura sustentável para famílias, pequenas comunidades no Zimbábue e no Malau, e 2 países vizinhos, né? Eu facilitava alguns aspectos desse projeto. Eu não fazia a parte técnica, mas eu lidava com diferentes aspectos do processo de levantamento de fundos, ia até os locais, fazia as compras de sementes e outros itens de necessidade para sucesso dos projetos de agricultura, né? Então eu tinha que ir presencialmente fazer isso. Tinha caráter filantrópico, mas também tinha caráter empreendedor, né? Todo o processo de mitigar riscos, ao mesmo tempo você está levantando recursos, né? E depois conseguir catalogar todas as famílias, todas as comunidades que seriam beneficiadas com sementes e com os recursos necessários para que os projetos tivessem sucesso, e a gente foi privilegiado, né? A gente, que eu falo, ele não fazia absolutamente sozinho. Tinha pessoas, outras instituições parceiras envolvidas, né? Então, esse processo de somar parcerias que a gente faz aqui o tempo inteiro, né? A gente também tinha que fazer a fim de se obter sucesso. Eu tinha, por exemplo, dentro do Zimbábue e no Malawi, uma organização parceira que entrava com todo o treinamento técnico, né? E então eu podia ir fazer o processo de compra junto com eles, entregar todas as sementes, fazia parte, às vezes, simbólica de entregas de algumas coisas, mas eles cuidavam de todo o processo. E eu ia depois visitar as lavouras, né, e contemplar o que estava sendo realmente acontecendo e vendo as vidas das pessoas sendo transformadas. Naturalmente, famílias que não tinham condição nenhuma de sobrevivência e que, de repente, estavam podendo enviar seus filhos para a escola e comprar todo o material com o dinheiro do milho e da soja que eles plantavam, né? E parte eles consumiam, mas parte eles vendiam para adquirir outros itens de consumo. Então, era fascinante acompanhar isso. Tem muitos aspectos do empreendedorismo aí, né? Muito do que eu vivo hoje, aliás, o que eu tenho vivido a minha vida inteira, vem desse ambiente de convivência. Negociação, né? Negociar parcerias de maneira que você consegue contribuir com isso. Eu coloco isso na mesa para a gente conseguir beneficiar aquela e aquela comunidade, né? Esse número de famílias, é possível a gente somar aqui? Sim, fechamos um contrato, cada um assume uma parte, suas responsabilidades, a fim de que a gente chegue lá na frente juntos, né? Depois de ter alguns anos rodando com todas essas experiências, aí eu passei a também associar empreendedorismo de verdade, para fazer negócios mesmo. Aí eu me juntei a 2 empresas da África do Sul, uma produtora de vinho, para quem não sabe, a região sul do país é uma alta produtora de vinho. Pelos últimos quase 400 anos, a África do Sul produz vinho. E é chamado o mundo novo dos vinhos. Também produz muito azeite de oliva. E eu comecei a trabalhar com 2 empresas viabilizando o comércio de azeite de oliva e vinho aqui no Brasil, né? Foi uma outra parte muito interessante, que a língua inglesa, né, a capacidade de comunicar e de interagir com pessoas nesse outro idioma, junto com experiências que eu tive durante a minha jornada nessa organização, me deu a condição de trabalhar junto a essas empresas. E qual que foi o maior ganho que você teve de experiência internacional de trabalhar? Eu não estou falando isso, obviamente, tá, pessoal? Isso aqui não é uma forma arrogante de se dizer para as pessoas que você tem que ir para outro país. Eu estou falando que a gente está deixando de ter experiências da vida só focando em comprar coisas. É por causa disso. Você largou um monte de coisas para ir ter experiências de vida com uma companhia, e lá você descobriu um universo de possibilidades de experiência de vida que hoje eu tenho certeza que te facilita tomar um monte de decisão, né? Mas especialmente acessar outras culturas de outros países te ajudou de que forma? Se você fosse ser objetivo e falar assim, cara, isso aqui
olha, eu percebo que nisso você consegue. Eu acho que respeitar o espaço do outro, entender o que pertence a quem, apesar de que eu convivi muito tempo com, com africanos e tem muito da mentalidade brasileira lá, tá? Por exemplo, você usa uma geladeira comunitária e você põe o seu queijo lá, na cabeça de um africano, o queijo é da comunidade, ok? E Aqui no cowork é assim. aqui é assim? Toma um refrigerante do outro, Aham. bota a marmita, quando você vê já deram garfado, pegaram teu ovo da marmita, assim é normal. Não mastigaram um bife Mastigou o o bife. bife do outro, não, né? Então, aprender a entender um pouco mais o espaço do outro, saber comunicar e dizer o que não deve ser tocado, né? Ensinar as pessoas a fazer isso, porque aí quando eu digo para o africano que ele não pode tocar numa coisa que pertence ao suíço, ao brasileiro ou ao coreano, eu preciso ensinar para ele também que ele tem que ser firme em dizer que aquilo que ele está colocando lá pertence a ele. E só pode ser pego ou consumido com autorização, né? Eu acho que Respeito. esse nível de respeito para com o outro foi absolutamente fundamental para minha vida. Perfeito. Muito bom. Vamos para o inglês agora. Aí a gente abre também para o pessoal fazer as perguntas, né? Jornada interessante, né? Eu, particularmente, acho que eu não tinha entrevistado nenhum, acho que com exceção do Mário Roma, que está à frente, o founder do Brasil Ride, né? Que eu entrevistei, tive a oportunidade de, num podcast, entrevistá-lo. E ele tem uma história muito curiosa também, né? É português, né? De Portugal. Mas com exceção dele, acho que não tinha entrevistado ainda uma pessoa com uma vivência internacional como a sua, né? A gente já fez outras resenhas aí, a gente sabe que tem bastante coisa legal, e eu acho legal vocês se conectarem ao Paulo, porque o Paulo tem uma experiência de vida que não dá para a gente estender aqui, né? Mas tem uma experiência de algumas vivências, de dores que ele enfrentou em outros lugares, eu tenho certeza que ajudou ele no processo de tomada de decisão do que fazer hoje e de enxergar a vida com um otimismo diferenciado. Porque hoje, se eu fosse dizer para você o que eu enxergo em você que você é um cara, você é um exemplo de otimismo, você é um cara que e esse otimismo a gente sabe que te gera uma frequência muito legal. As pessoas todas que são do Black aqui sabem que estar com ele é um negócio incrível, né? Então fazer parte estar junto com você, embora eu estou como mentor, mas estar junto com você na comunidade é muito legal porque você agrega muito. Seus comentários são muito profundos, né? E isso a gente sabe que é de vivência, experiências de vida, né? E de vivências que você teve em outros locais, né? Então é visível isso. Mas vamos para o inglês agora. Se você fosse dar uma dica hoje, aliás, antes de você dar a dica, por que hoje, e se hoje ainda é, tão importante que se fale o idioma inglês? Porque eu me lembro que há alguns anos atrás, se não falasse inglês, está fora do mercado, né? Que é aquelas coisas, né? Se não mexer com máquina de escrever, está fora do mercado. Se não mexer com informática, está fora do mercado. Como chegou o inglês? Aí eu percebi que ficou meio brando o mercado com relação a isso. Só que agora, realmente, eu percebo que tem muito impacto a pessoa que fala o segundo idioma. O que você fala a respeito disso aí para nós? Que somos empreendedores multissetorial, né? Realmente, o segundo idioma hoje é tão importante assim? E qual o principal impacto que ele dá na vida de uma pessoa que fala o segundo idioma, especialmente profissional? Eu, pessoalmente, valorizo demais relacionamento. Para mim, é o maior benefício do idioma, sinceramente. Tá em qualquer tipo de ambiente e se eu encontro uma pessoa que não fala a minha língua, mas que tem condições mínimas de se comunicar num idioma que eu também consigo, pronto, nós estamos conectados. Para mim, é a coisa mais valiosa. Tem muita gente que vai olhar para a perspectiva profissional, empreendedora, econômica e etc. Mas eu sou apaixonado pela ideia do relacionamento. A gente vive num mundo, não preciso dizer isso, né? Virou jargão já.
globalizado. Ora, você encontra gringos para todos os lados que você. E ter oportunidade de poder conectar com uma pessoa de uma outra cultura e fazer perguntas pertinentes sobre a cultura dela e deixar que essa pessoa escancare um pouco da história dela, do seu país, né, da sua vivência com você, eu não sei se tem alguma coisa de maior valor que isso, sinceramente. Eu sou fascinado por isso. Aí vem as questões profissionais, educacionais, né, acadêmicas, que, claro, são extremamente benéficas, são enriquecedoras em níveis absurdos, mas, caramba, tudo começa daqui da relação humana, né? Dessa socialização. Então, se a gente simplesmente abraçar essa ideia de eu não posso continuar vivendo conectado com uma única cultura. A gente percebe o resultado da diversidade quando a gente se une a um grupo como esse aqui. O Osmar é um cara que vem de um ambiente cultural diferente do meu, apesar de falar a mesma língua. Eu interajo com ele, a minha experiência de vida se torna absolutamente enriquecedora. Agora, eu parto para uma pessoa que cresceu num ambiente totalmente diferente do meu. Ora, o que essa pessoa vai ser capaz de me transmitir? E quanta curiosidade ela vai ter a respeito da minha cultura também que eu posso comunicar com ela? Para mim, isso é o fator mais enriquecedor, sinceramente. Muito bom, muito bom. E que dica que você dá para o pessoal, por exemplo, eu acho que todo mundo quer aprender inglês, né? Aí as barreiras mesmo, né? Não tá com traumatizado, porque traumatizado no verbo to be, traumatizado no Joel Santana, né? Cada um tá traumatizado em alguma coisa, né? Que dica que você daria para ficar mais fácil, mais leve? Acho que a palavra é mais leve, né? Mais leve esse processo de aprendizagem do idioma inglês, né? Os estudiosos aqui vão ficar chocados, mas eu vou dizer que a primeira coisa que você tem que remover do seu vocabulário é a palavra estudo. Como assim, Paulo? Aprender inglês sem estudar? Não, não é sem estudar. Mas tira a paranoia do estudo. Remove esse vocabulário. Use a palavra dedicação. Eu vou me dedicar ao aprendizado do inglês. Eu não vou estudar inglês. Eu vou me dedicar ao aprendizado. É uma mudança de paradigma. Na mentalidade mesmo. Você vai quebrar um paradigma. Uhum. Fuja dessa ideia de estudo. Vou te dizer por quê. Eu mencionei orientais aqui. Para eles, estudo gera uma pressão violenta, mas culturalmente, eles entendem isso muito bem. Eles entendem, velho. Nós brasileiros, na grande maioria, tá? Não estou dizendo que nenhum brasileiro gosta de estudar. Eu digo que tem uma pequena parcela que gosta de estudar, tem uma outra que estuda seriamente por obrigação, e a grande maioria não gosta. E aí, quando você abraça essa ideia de que você tem que estudar, você diz, vou usar um termo em inglês aqui, vou fakear o estudo. Né? Inglês bem feio mesmo. Vou fakear o estudo. Eu vou dizer que eu estudo, mas eu não estudo. E aí o indivíduo fica aí tentando tocar a vida. É por isso que fica lidando com o aprendizado o idioma, e às vezes de outras coisas também, tá? Mas idioma se torna mais evidente porque você não aprende o idioma se você não se dedicar, se você não ouvir muito, primeira coisa, ouvir muito, estudar menos. Ninguém vai derrubar meu ritmo por causa disso, né? Não. Estudar menos, ouvir muito. Porque quando você ouve, você está desenvolvendo a principal competência. Tá bom? E a partir do ouvir, você vai desenvolver a segunda mais importante competência. Falar. Agora, se você se dedicar à leitura, estudo gramatical, sou contra a gramática? Não, eu ensino gramática. E eu pontuo gramática o tempo inteiro.
E o indivíduo só aprende gramática se ele estudar, mas não é a coisa principal. Eu estou cansado de encontrar gente que tem alta capacidade de escrita, alta capacidade de leitura, mas sabe o que isso representa no idioma? 2%. Um indivíduo que lê bem, que escreve bem, mas que não consegue entender quando uma pessoa fala com ele, que não consegue falar, ele aprendeu 2% do idioma, 98% morreu. Invista em ouvir muito. Ganhe umas bases gramaticais, sim. Procure uma escola, um tutor, quem você quiser. Recomendo que você, se você tem dificuldade para identificar alguém que te ensine, e não estou fazendo marketing aqui, sinceramente, tá? Se você precisa, recorra a alguém que sabe o idioma, vá para 1 ou 2 aulas experimentais com alguém que sabe o idioma ao seu lado, para que a pessoa possa te ajudar a avaliar a qualidade da metodologia, da didática que está sendo utilizada, para entender a sua forma de aprender, e essa pessoa, então, pode ser o seu orientador nesse processo. Como é que você vai escolher? Se você fala 0 do idioma, você vai escolher um tutor ou uma escola para te ensinar e vai ter certeza de que o sucesso vai te acompanhar. É impossível. Vai dar errado, na maioria das vezes. Chame alguém. Muitas vezes eu falo com clientes em potencial. Tem alguém na família que fala inglês? Tem algum amigo? Traga para aula experimental. Eu quero que a pessoa avalie o meu ensino e ela consiga te dizer se é viável para você ou não. Boa estratégia, hein? Muito legal. Muito legal. Isso mostra também uma autoridade sua no que você está fazendo, né? E, de fato, conviver com pessoas que falam inglês, ela acelera muito, muito. Eu tenho um pouco mais de dificuldade na fala, mas eu tenho uma compreensão mediana de inglês. Convivi numa comunidade, como eu mencionei com a minha esposa ali, que tinha muitos africanos falando inglês, e aí chegou um dado momento que eu me senti motivado a começar a falar também, né? Inclusive tem um caso curioso, fica para outro momento, né, que eu falei, e depois eu falo na Black para vocês. Eu falei uma coisa para um africano equivocado. Eu abri o banheiro, o cara tava usando o banheiro, daí o cara deu um berrão lá dentro, daí eu fui falar uma frase para ele, eu falei uma outra coisa. Falei, sorry, baby, pro cara. Ele falou, sorry, man. Eu falei, sorry, baby. Sorry. Daí eu fiquei no evento fugindo do cara. Eu falei, o cara vai me dar um soco na cara, né? Eu falei, very baby, tá no vaso aí. Até você te dá um beijo. Eu falei, nossa. Exatamente, né? Exatamente. Então, essa dica é muito valiosa que você falou. Pensa mais na disciplina de estudar e menos no negócio do estudo, porque talvez o cérebro, quando pensa que é estudo, ele, lá vai lá o sistema límbico pensar de novo, vai gastar muita energia isso aí. Deixa para o próximo ano, né? Bom, deixa eu deixar uma dica aqui, olha. Acho que a maioria aqui conhece o TED Talk. Se você fizer uma busca, você que tem alguma base mínima do idioma, tá? Se você fizer uma busca no YouTube e colocar assim, Short TED Talks. São 3 palestras. Short TED Talks. Eles vão te dar os TED Talks com duração de 3 minutos. E os mais cabulosos. 3 minutos de duração. Você pode falar assim, 3 minutos, tem nada. Recentemente eu fiz isso para uma aluna que falou assim, nossa, Paulo, mas ouvi um negócio de 2 minutos e 58 segundos. Tem quase nada aí. Eu falei, não tem quase nada. Peguei meu celular, enquanto tocava o vídeo para ela, coloquei embaixo do computador, botei para gravar, depois joguei numa inteligência artificial, pedi para ela transcrever. Ela transcreveu, eu mandei para a aluna. Vai estar aqui. 498 palavras em 2 minutos e 58 segundos.
Tem tudo isso nessa fala, sim. Porque eu estava dizendo para ela, ouça esse mesmo TED Talk aqui, o nível dela, obviamente, cada nível é uma realidade diferente. Você vai ouvir 5 vezes, só na 6ª vez, você vai pedir para colocar as legendas automáticas. Tá bom? Em inglês, não em português. Só aí, depois de ouvir 5 vezes, você vai ouvir, você vai dar prioridade para ouvir, não é assistir o vídeo, é ouvir. Eu quero destravar seu ouvido, mas é você quem destrava, porque você tem que pôr o fone, você tem que buscar o vídeo, você tem que estar lavando louça, limpando a casa, correndo, na academia. Ouça. E tem que ouvir 500 vídeos desses 5 vezes. Mas a pessoa cisma que o de 20 minutos demora muito. O de 2 minutos e 28 segundos ou 58 segundos é muito curto e não tem vocabulário suficiente. Quando eu mandei o texto para ela, disse, eu não acredito. Se você quiser confiar na dica do seu professor, nas próximas dicas, confie. É a mesma situação quando a gente não gosta de entrar numa loja e o vendedor vem em cima, né? Só que você entra na loja e quer saber uma coisa, se não vem nenhum vendedor, fala, não tem ninguém aqui? Daí você fala, cara, o ser humano tem que dar 3 tapão na cara dele mesmo. O que você quer, irmão? Você quer que venha vendedor ou não quer que tenha vendedor, né? É dureza, né? Se é longo demais, não escuta. Se é curto demais, não vale a pena, né? Então, mas achei uma boa dica também escutar. Até porque os TED Talks também são recortes, os shorts são recortes de TED Talks que geralmente são extremamente poderosos, né? Tem alguns falando de criatividade, alguns falando sobre traumas, alguns falando sobre... É muito legais mesmo, boa recomendação. Que recomendação você dá para a galera do JEB, em específico? Se você fosse dar uma dica para quem é do JEB e quem está visitando aqui. Eu diria assim, é uma dica para o pessoal do JEB, mas para quem de fato quer aprender, entende que é importante, os motivos podem ser os mais variados. Você tem recursos infinitos hoje com tecnologia. Eu não acho que é viável, nós temos, talvez nesses 11 anos em Botucatu, eu tenha me deparado com 6 pessoas, as quais vieram me procurar para ter aula, que já falavam de inglês, mas que tinham 0 de base gramatical. E vieram, então, fazer aula comigo para melhorar a qualidade gramatical, tá? Se você tem a intenção de aprender, é fundamental que você busque alguém que vai te dar a base adequada. Eu digo que até pelo menos nível intermediário, você precisa de um tutor, uma tutora para te auxiliar nesse processo. Você acha que é melhor, então, no início, a pessoa fazer mais meio particular e aí talvez no outro nível ir para uma escola? É isso ou não necessariamente? Sinceramente, não importa muito. Porque você é quem vai construir o seu caminho no final das contas, tá? Se você abraçar essa ideia de que a estrada é você quem constrói, o tutor, o centro de ensino qualquer que você faça a opção de ir, vai te ajudar a achar a direção, mas o caminho quem constrói é você, tá? É claro, precisa ter ensino de qualidade, porque se não tiver, obviamente, você vai parar em lugar nenhum também, ok? Mas precisa, especialmente no início, até pelo menos nível pré-intermediário, você precisa de ensino cuidadoso, precisa de acompanhamento. Depois do nível pré-intermediário completo, ou então intermediário, é muito possível, se você tiver disciplina, para se dedicar de verdade. Lembre, não estudar, sentar a bunda na cadeira e ficar lá horas quebrando a cabeça. Não, dedicar. Ouvir muito TED Talk, por exemplo, e outros podcasts. Muito filme, música lenta. Quem é dos anos 80 e 90 aqui? Vocês sabem o que é música lenta, né? Dançar coladinho. Música lenta em inglês. Ouça isso.
Tears for Fears. Até isso, memoriza essas músicas, cante junto. Você vai ver o resultado disso, entendeu? Não meça. Por outro lado, uma dica aqui, importante. Eu vejo frequentemente pessoas medindo a qualidade da sua compreensão do idioma das formas, desculpa a expressão, mais idiotas possíveis. Elas são absolutamente injustas com elas mesmas. O cara coloca um rock pauleira e diz assim, não estou entendendo nada, meu inglês está uma porcaria. Vai assistir uma série com inglês aceleradíssimo e diz assim, quando é que eu vou entender isso? Está usando as ferramentas mais inadequadas para medir o seu desenvolvimento no idioma. Elas só têm um efeito. Vão te desestimular e te fazer sentir burro, que você não... Ninguém é. Você precisa usar as ferramentas adequadas. Então, converse com gente que é sincera e possa te dizer assim, onde é que você sente que eu estou cometendo os maiores erros? Se você conversar comigo, eu vou te dizer. Se você me pedir, eu vou te dizer. Aqui mesmo no GEP. Já conversei com a Márcia em inglês. Caramba, Já conversei com o Léo. por aí mesmo, hein? Né? Já conversei com algumas pessoas aqui em inglês. Felipe, eu posso te dizer em uma conversa de 10 minutos. Tá bom? Eu vou te ajudar a medir. Tranquilamente. Agora, não use essas ferramentas que você acha que podem ser boas e te ajudar nesse processo. Elas não vão fazer isso com você. Que nem ficar se comparando com o outro que fala, né? Jamais. Jamais. A pessoa fala um pouquinho, você vai lá e fala, tá vendo? Eu não tenho nem chance de... Eu acho que o ser humano gosta de comparativo, meu, né? Busca comparação. Muito bem, perguntas. Rapidamente aí, direto e reto. Uma pergunta aqui, Adriana. Na sequência, o Osmar aqui. Já fica meio a postos aqui o microfone. Olá, Paulo. Primeiramente, parabéns pela sua história. Uma história muito bonita, de vida mesmo, né? De dedicação, esforço aí. Me identifico com o que você falou, né? Eu acho que o mais importante é a relação humana, são as comunicações. Se a gente não se comunica, a gente não é nada, né? Porque podemos até achar que vivemos sozinhos, mas em determinado momento vamos precisar do outro sempre. Então, se comunicar é essencial. Eu acho que depois de te ouvir, eu com anos de inglês, aí eu já falo 2 outros idiomas, e o inglês eu tenho muita dificuldade ainda. Até pelas questões acadêmicas, né? A gente trabalha muito mais a escrita, né? Então, escrevo, leio bem. Porém, o meu problema é falar. Até entendo, mas o problema é falar. E depois de te ouvir, acho que eu sou os 2% aí. Né? Porque... E queria até uma dica, né? O que a gente faz? Eu lembro, eu tive várias professoras, e a última só que eu me adequei, que foi quem passou grande parte comigo até nas questões das provas que a gente tinha que fazer internacional, de preparação, e ela me pontuou algo que depois eu percebi que realmente, né, eu tenho muita dificuldade quanto a isso, que e muito dos brasileiros, né? Eu sou hoje psicóloga intercultural e tenho contato com marroquinos, tenho contato com turcos, tenho contato com ingleses, mas a minha barreira sempre está na minha comunicação para com eles, né? E eles não têm medo de arriscar, mesmo não falando perfeitamente a frase. Eles falam de forma que eles possam ser entendidos, independente do sotaque. Mas eu tenho o problema justamente de que eu quero fazer a frase completa. E se eu não conseguir fazer a frase minimamente correta, eu travo. Então, eu gostaria que você desse uma dica, né? Pessoas que tentam sempre buscar fazer a frase correta e, ao invés de tentar se comunicar de forma que sejam entendidos, independente se são palavras jogadas. Qual a dica que você dá? Diretamente, eu diria, fale a frase que você consegue falar. Né? Vai em frente. Vai em frente. Primeiro lugar, por quê? A gente sempre acha que as pessoas vão entender quando a gente fala perfeitamente.
não é realidade. E se você já teve contato com algum estrangeiro que tinha 0 de português e você não conseguia comunicar na língua dessa pessoa, algumas palavras e gestos que ela jogava eram suficientes para você conseguir compreender. Por que seria diferente quando você está falando com uma outra pessoa que não consegue te entender, ou que você não consegue comunicar com perfeição, né? Outro jargão aqui, que é a prática que leva à perfeição. Que tipo de prática é essa que leva à perfeição? Eu começo a falar meio truncado, né? Travado, e aquela coisa que não tem nada de redondo, né? E aí eu vou melhorando aos pouquinhos, ajustando aos pouquinhos, né? Isso é que vai fazer com que você chegue num ponto que, em algum momento, ele pode ser bem distante, mas ele pode ser mais próximo que você imagina, conforme a proporção que você se dedicar. Vai chegar um ponto que você começa a se sentir mais orgulhoso, orgulhosa nesse processo. Então, se jogar, eu diria, e simplesmente falar. Não conseguiu? Eu dei o exemplo aqui, em sala de aula lotada, gente. Qualquer 50 pessoas. E eu estou lá com as minhas anotações e eu não consigo pôr para fora uma ideia que eu tenho. Um pensamento. E eu peço ajuda para alunos meus na sala de aula e um aluno consegue traduzir para mim. Eu falo os pedaços em inglês. E o cara diz, "Hey, Paulo, I believe you wanna say this." E aí ele emenda falando, e eu digo, é isso mesmo, pronto, olha lá, gente, vocês pegaram a parte da mensagem que eu queria falar, mas não consegui. Obrigado aí a Johnny. E pronto. E segue o bonde. A aula continua acontecendo. Aí a gente pensa que as pessoas vão olhar para a gente de forma meio torcida e tal. Eu recebi abraços, beijos, carinho de todo tipo, porque eu me arrisquei lá na frente falar. Então, eu sempre fui extremamente bem recebido nesse processo. É só abraçar aí. Ótimo. Show, Paulo. Parabéns aí pela sua história de vida. A gente já conversou, já conhecia um pouquinho. 2 perguntas. Qual que foi o principal ponto de inflexão na sua vida? Principal virada de chave na sua vida e por quê? E se, com sua experiência com o inglês, se teve algum fato, alguma história engraçada aí que você tem para contar? Acho que eu tenho mais que um ponto de inflexão, né? Acho que o principal foi esse que eu mencionei aqui, que você sabe, quando, especialmente vindo do ambiente familiar e cultural, né, de onde eu vim, quando eu estou no auge da minha carreira lá, receber todos os aplausos, né, e estava assim fascinante. E esse meu diretor chega para mim e diz, vamos ter que fazer uma intervenção por aqui. Era quase letal para mim, sinceramente. Parecia que eu tinha construído um universo, um mundo incrível, e de repente esse cara estava simplesmente pegando uma agulhinha e metendo no meu balão. Entendeu? Perfurando meu balão. Mas em algumas semanas eu absorvi tão bem essa ideia que eu saí da posição, eu entreguei as funções, eu só transicionei eu decidi em algumas semanas e depois em 6 meses eu transicionei as minhas funções da companhia e disse para os meus liderados, eu estou me tornando aluno a partir de hoje, só aluno. Eu não resolvo, não participo de reuniões, eu não discuto nada, eu não opino, eu serei aluno, eu vou aprender, só isso. Eu abracei isso e eu toquei por 1 ano e 8 meses. 1 ano e 9 meses eu toquei essa vida. Eu trabalhava, mas eu toquei as funções de escritório e liderança e palestras e não sei o quê, para fazer faxina em banheiro, cozinha comunitária.
em Paixão, Cavavaleta. Era isso que eu fazia. O tempo todo com Walkman. Tem gente aqui que não conhece essa palavra. Ou então com cassette player. Aquelas fitinhas cassetes. Então eu tinha os dois aparelhos mais sofisticados da época. Se você falar Discman, o pessoal já não conhece. Toca-fitas e um disc player. Eu ouvia o tempo inteiro inglês. Vocês não têm ideia. A mãe dos meus filhos dizia assim às vezes: você vai ficar louco. Você vai ficar maluco com esse idioma. Eu falei: se eu ficar maluco e aprender, eu atingi o objetivo. Pelo menos um deles. E eu fazia isso. Ouvia o tempo inteiro mesmo. Ponto de inflexão, sair daqui para cá e manter a naturalidade, manter as coisas rodando. Tem alguma história engraçada? Ele falou dos tipos Sorry Baby aí. Eu falei eu gravei um vídeo aí, tá no Instagram. Um dia na África do Sul eu entrei no auditório. A gente tinha uma reunião segunda-feira e era um grupo, você imagina em torno de 400 pessoas no ambiente. Era segunda-feira de manhã, a gente abria a semana assim, com algumas músicas cristãs e tal, né? E eu entrei logo no início nessa reunião. Eu havia levado daqui do meu intensivo no Brasil, eu tinha levado umas frases de efeito, sabe? Aquelas frases em inglês que você tem que carregar de sobrevivência. E eu entrei nesse auditório, já estava rolando a reunião, e o povo estava cantando uma música. Eu ouvi um pedacinho da música, eu falei: nossa, que legal, eu conheço essa. E o pessoal está cantando, africano dançando, aquela farra toda, né? Tinha umas 45 nacionalidades lá dentro. O pessoal dançando, pulando e etc. E eu entrei no ritmo e continuei cantando junto com eles. Eles estavam cantando: I am a friend of God, I am a friend of God. Falei: putz, tô dentro agora. E eu comecei a cantar no mesmo ritmo. De repente eu olhei para o telão lá na frente e aí eu reconheci a frase. Eu descobri que eu estava cantando I am afraid of dog, I am afraid of dog. De amigo de Deus, eu estava dizendo que eu tinha medo de cachorro. Não, então foi menos pior. Foi menos pior. Muito bem. Mais alguma pergunta para a gente entrar aqui no final? Paulo, primeiramente, parabéns, né? Eu queria saber a sua opinião, que eu vejo que, conversando com outras pessoas de fora do país e tudo mais, comparando com pessoas do Brasil que estão tentando falar inglês ou aprimorar, brasileiro em si, ele tem medo de se arriscar, de falar errado, de ser julgado. Pelo menos a percepção que eu tenho. Você acha que isso é uma questão cultural do brasileiro? Ou você vê isso em outras nacionalidades? Porque dá a impressão de que eles não têm medo de errar, de testar, de ser julgado nem nada, porque eles estão com o objetivo de aprender e melhorar a língua. Mas parece que o brasileiro, não. Ele quer ser perfeito e tem medo de ser julgado e acaba colocando isso como barreira. Sim. Alguns dizem que é complexo vira-lata. Eu digo que é orgulho. Tá? Eu não acho que tem nada de complexo vira-lata, porque nós nos achamos muito em muitos aspectos da vida. Nós nos achamos os melhores em muitas coisas, não só em futebol. Tá? Aliás, futebol pode levar 7-0, que a gente continua dizendo. Brasil é top. Não é assim? Pior que é. A gente cisma que é. Então, não é complexo vira-lata para mim. Para mim, é orgulho. Tá bom? Agora, tem ambientes. Aliás, eu vou dar um aqui. Free for Talk. Esse é o website. Free, número 4, talk.com. É um ambiente maravilhoso. É uma comunidade incrível para você se ver livre desse problema que o Felipe mencionou aqui. Lá você só tem que entrar lá sem preconceito, tá bom? Não é porque tem abuso, tem zero abuso no ambiente. Mas você vai ouvir indonésio, filipino, francês, irlandês, gente de toda parte do mundo, com sotaques mais diferentes,
Algumas pessoas que falam bem inglês e algumas pessoas que estão lá rateando o tempo inteiro. Mas eles persistem. Eles persistem. É um ambiente que você pode entrar e abrir a sua sala, o endereço do Gmail, você entra, abre sua sala, e parte da manhã no Brasil, aliás, até o meio da tarde no Brasil, você entrou, vai demorar menos que 60 segundos para as primeiras pessoas entrarem para conversar com você. E é conversar. Tem a opção de escrever, mas as pessoas se recusam a escrever na maioria das vezes, tá? Eles falam. Tem muita coisa quebrada, mas tem muito inglês bom também. Aí você vai ver pessoas que se jogam, elas tentam de todas as formas falar para serem entendidas. E se você tem paciência, você consegue entender e você consegue interagir. Aí você vai ver que tem um universo inteiro nesse mundo de mais de 7 bilhões de pessoas que estão fazendo isso. E você vai, eu imagino, começar a ponderar. Por que é que eu não posso fazer isso? Porque eu não posso me desfazer do meu orgulho, não do complexo vira-lata, do meu orgulho e começar a fazer a mesma coisa. Top. Tem aqui mais uma pergunta. E aí? Eu queria saber como que você virou professor de inglês e como que você chegou a Botucatu, lá, que eu entendo que você estava na África fazendo outras coisas e de repente você está aqui em Botucatu dando aula de inglês. Eu vou começar pelo final, pela última pergunta, tá? A Botucatu foi porque eu conheci uma botucuta. Só por isso que eu vim parar aqui. Não foi por outra razão, mas eu adoro Botucatu, tá bom? Primeiro eu fui aprender o idioma e daquele preconceito que eu tinha com gringo, com o próprio idioma, eu me tornei um sujeito absolutamente apaixonado pelo idioma. Talvez no planeta eu seja a pessoa que tenha desfrutado de mais satisfação no aprendizado de cada palavra. Sem brincadeira. Em virtude de todo o drama de aprendizado, né, na minha jornada de aprendizado, aprender uma palavra nova era motivo de celebração, assim, absoluta. Celebração dentro de mim, sabe? Aprendi essa palavra. Eu consigo conectá-la numa frase. E aí eu usava e abusava dela. Numa conversa com uma pessoa ou outra, eu ia repetir aquela palavra muitas vezes, eu construía frases com a mesma palavra para eu poder utilizar. E era assim também com frases. Depois de começar a ganhar esse domínio, né? Não domínio, mas assim, alguma nível de proficiência naqueles níveis que eu estava, eu comecei a ser muito encorajado por uma professora, porque eu fazia muitas perguntas. E às vezes ela me dizia, Paulo, você vai ser professor. Eu ria da cara dela. E às vezes eu perguntava, por quê? Ela falava, por que você faz perguntas? Para você podem ser perguntas normais, mas são perguntas muito pertinentes, que quase ninguém faz. E quando você estiver ensinando, eu tenho certeza que você vai pensar no ensino da perspectiva que você pergunta. E isso vai trazer resultado para as pessoas. Alguns podem dizer que foi uma profecia. Eu acreditei nela. A partir daí começou o jornal. Comecei. Eu sempre termino com uma pergunta bombástica. Cada profissional que é especialmente apaixonado pelo que faz, né? E aqui eu deixo um grifo meu. Quando a gente faz algo porque tem que fazer, igual a gente falou muito de educação aqui, quando alguém fala assim, vai ter que ler Machado de Assis para fazer a prova, eu olho e falo, como vai ter que ler? É uma honra ver isso. Não é vai ter que ler para fazer. Você vai ter que ler, já pode se retirar daqui. Você não está obrigado a nada. Tem que ler o negócio, mas nem todo mundo pensa assim. Então a gente se recolhe a nossa insignificância e fala, fiz o meu melhor, né? Então quando a gente fala com pessoas apaixonadas especialmente pelo que fazem, a conversa é diferente do que pessoas que trabalham, isso daí é o que a vida me
jogou para mim aí, eu tô fazendo o que dá para, o que tem para hoje. Então eu só faço essa pergunta para quem eu sinto que é apaixonado pelo que faz. Então eu não pergunto isso para todas as pessoas. Quando a gente é apaixonado, a gente transpira com qualquer coisa que você aprende, coisa do tipo. Nossa, você falou, eu peguei para mim. Então a minha pergunta para você é: o que que é que você quer responder para as pessoas, mas elas nunca te perguntam sobre a sua profissão? Lembra que a Mayara fez essa pergunta para mim? Valeu, vou fazer de novo. Eu diria que é por onde eu começo. Se as pessoas me perguntarem por onde começar, eu vou naturalmente te fazer algumas perguntas, vou entender onde você se encontra e eu vou te dizer por onde começar. A maior parte das pessoas acham que sabem por onde começar. Bom, e Nossa, quando você não conhece nada sobre esse aprendizado que você está buscando, você vai fazer essa decisão sozinho? Como? E eu repito, não é te dizer, comece comigo. Eu não estou falando com quem começar, eu estou falando de por onde começar. Tá bom? Você nunca vai me ouvir. Meu mentor aqui provavelmente vai falar assim: como você fala um negócio desse, Paulo? Mas você nunca vai me ouvir dizendo, vem fazer comigo. não,